O assunto em pauta. Então, vamos convidar aqui para participar desse assunto em pauta de hoje, que vai falar sobre oportunidades do biogás para as cooperativas. Vamos convidar primeiramente as damas, Andriele Schulz, supervisora ambiental na Frimesa Cooperativa Central. Boa tarde, Andriele, seja bem-vinda. Boa tarde, Cláudios, né? Boa tarde, muitíssimo obrigada pelo convite. Isso, seja bem-vinda. Vamos adicionar também à nossa conversa o Ayrton Kunz, que é pesquisador da Embrapa, que vai auxiliar aqui no nosso bate-papo. Boa tarde, Ayrton. Seja bem-vindo. Como vai, amigo? Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem, Montenegro? Tudo bem, Rangel? Acho que é melhor chamarmos pelo sobrenome para não dar confusão, né? Pois é, boa tarde. Aqui é quase uma cooperativa de Cláudios. Obrigado. Bom, e completando aqui nosso time, que eu não sei se está ou não está, porque a câmera dele está fechada ali, já está aqui com a gente também. Boa tarde, Guilherme Daniel, que é engenheiro ambiental na Cevale. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Guilherme, Cláudio. perdão. Guilherme. Como vai? Tudo bem? Está um pouquinho baixo o seu áudio, Guilherme. Olá, boa tarde, então, Montenegro, Rangel. Boa tarde, professor Ayrton. Boa tarde, Andriele. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom estar aqui com vocês todos aqui para falar um pouquinho desse assunto que é tão interessante e que marca fortemente a questão de sustentabilidade, que está dentro dos preceitos do ESG, né, que o cooperativismo vem trabalhando bastante em cima. Então, professor Ayrton Kunz, queria que você desse um pouquinho sobre o que é o biogás e o que é que isso significa de oportunidade para as cooperativas. Muito bem. Perdoa pela minha delicadeza. Boa tarde, Andriele e Guilherme, também, que chegou depois. Tudo bem com vocês? Satisfação estar com vocês aqui também. A gente que atua na área do biogás, a gente se esbarra frequentemente, né, pelos ambientes online ou presencial. Mas, voltando então à sua pergunta a respeito do biogás, né, o que é o biogás? O biogás, ele é um combustível, é uma fonte de energia. E de como que ele é gerado? Ele vem através de um processo de transformação da matéria orgânica, em que essa matéria orgânica ela é convertida em biogás. É um processo mediado pelos micro-organismos, e aí nós temos, dentro desse biogás, a maior fração de uma molécula importante que nós temos dentro é o metano. É esse que é o combustível, esse que tem interesse. E para vocês terem uma ideia, esse metano, quimicamente, é a mesma molécula que nós encontramos nos postos de combustível. Quem tem um carro que é abastecido a gás natural é exatamente a mesma molécula, só que a vantagem que nós temos aí, ela não é de origem fóssil, e sim é de uma fonte renovável, né? Essa é a grande vantagem que nós temos, e nesse ambiente que nós estamos atuando, nós estamos discutindo rapidamente aqui, é de extrema importância, porque nós temos os nossos resíduos e nós podemos aproveitar essa matéria orgânica desses resíduos e transformar isso em uma fonte renovável de energia. Certo. Agora, por conta disso, também a Embrapa e as cooperativas estão participando do 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, que tem início... Quando começa esse fórum? O evento ele será no mês de abril, né, de 18 a 20 de abril, e acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu. E nesse evento é o grande momento, né, para nós nos encontrarmos aí para discutirmos as questões envolvendo a cadeia do biogás, né? Esse evento ele é organizado pela Embrapa, né, que é uma das realizadoras. Nós temos também o CEI Biogás e a Universidade de Caxias do Sul, a UFSC, que é outra organizadora, e realizadora, desculpa, e organizado pela Sociedade Brasileira de Especialistas em Resíduos
Agropecuários e Agroindustriais, a SBR. A expectativa para esse evento é muito boa, nós estamos com uma demanda muito forte para o evento, e já temos, inclusive, algumas visitas técnicas que já estão com a capacidade esgotada. O nosso público para o evento, nós já estamos com cerca de 80% da capacidade dos nossos auditórios para a programação do evento. Então, muita atividade. Quem tiver interesse em participar, por favor, corram lá na página eletrônica do nosso evento, biogaseBiometano.com.br. Há inscrições até agora, o dia 31, ainda com desconto. Então, quem tiver interesse, seguramente, quem já foi, gosta, vai voltar. E quem não foi, tem que ir, porque é muito legal. Nós temos uma programação técnica muito, muito intensa, que vai ser discutida, eventos paralelos que acontecerão. Nós temos um espaço de negócio que acontece lá também. Enfim, é um ambiente muito grande para a networking da cadeia do biogás. Temos também, que acontece, já acontecerá pelo segundo ano, o prêmio Melhores do Biogás, em que haverá premiação aí de profissionais, de organizações, de plantas ou unidades geradoras de biogás. Ou seja, a ideia é premiarmos aí a excelência no biogás. A gente vai fazer, a votação também está aberta até a próxima sexta-feira, o dia 31. Né? Então, quem tiver interesse em participar, saber quem que está concorrendo, entre lá, dê sua opinião, façam a sua votação. E durante o fórum, em Foz do Iguaçu, nós faremos a premiação dos Estamos agraciados. divulgando isso aí em nossos canais, para quem quiser participar, vamos divulgar bastante. E a Andriele vai ser uma das palestrantes lá no fórum, né, Andriele? Isso mesmo, isso mesmo. Estarei aí falando um pouco dos aspectos operacionais, especificamente da planta, né, de biogás daqui da Frimeza de Medianeira. Então, a Frimeza hoje ela tem uma planta que gera biogás, e hoje essa planta, então, ela gera biogás a partir dos efluentes aqui do processo industrial. Então, nós temos uma planta que gera biogás a partir do dejeto do suíno, e nós utilizamos esse biogás, né, fizemos esse aproveitamento energético para a chamuscagem dos suínos, ou seja, nós fizemos a substituição de um combustível fóssil, que é o GLP, que é o gás de cozinha, para poder fazer essa chamuscagem dos suínos. Então, aí a gente tem um retorno econômico, financeiro muito positivo aqui para a indústria, para o empreendimento, que fica aqui em Medianeira. Temos aí uma redução de impacto ambiental extremamente positiva aqui para o nosso negócio, e é isso que eu vou mostrar neste fórum, né? Falar um pouco desses aspectos operacionais, mostrar um pouco desse empreendimento, e também é uma das plantas que não só está concorrendo como uma das melhores plantas nessa votação, mas que também está aí para visitação. Então, ela está no roteiro de visita técnica. Fiquei sabendo que também já temos as inscrições fechadas, não temos mais vagas, então o ônibus está fechado e estaremos recebendo aí no dia 20 de abril essas pessoas. A gente sabe que o contato continua, eu fico super à disposição para quem quiser fazer um benchmarking, fazer uma conversa para poder mostrar o que é o processo, esclarecer sobre a tecnologia e poder divulgar sobre a nossa aplicação, né? Porque existem N possibilidades. Essa é uma das rotas que a gente aplica, mas estamos estudando outras possibilidades que existem aí nesse mercado de biogás. A Embrapa foi uma das entidades, entre tantas outras que a gente consultou, para a gente desenvolver esse grande projeto. Então, existem profissionais excelentes para poder trabalhar esse tema aí no mercado. E o fórum está aí para a gente esclarecer muito sobre esse tema. Muito bom. Agora, antes disso, nós vamos ter um webinar, né, amanhã, dia 30 de março, do qual o Guilherme vai participar. Ele vai compartilhar a experiência da Cevale na aplicação de biogás e uso térmico. Fala um pouquinho sobre isso, Guilherme. Isso, amanhã estaremos então participando desse webinar, que é uma prévia um pouco do que será discutido no evento em Foz do Iguaçu no mês de abril, e iremos falar do uso que a Cevale faz do biogás
para a geração de energia térmica. O biogás ele tem vamos pensar assim, quase que a maioria dos seus projetos eles viabilizados no uso da energia elétrica, onde ele se consolidou, mas nós aqui na Cevale optamos pela geração térmica. As nossas plantas são 2 plantas de processamento de raiz de mandioca, que na época, quando fizemos o projeto e sua viabilidade, nós tínhamos um custo de energia elétrica que ele era equivalente ao custo lenha, e o seu investimento era muito menor. Na época, o Ayrton também já viveu isso, a burocracia para se instalar um sistema elétrico, isso lá em meados de 2008, 2010, era diferente da burocracia atual, né? A morosidade era grande. Então, optamos pela energia elétrica e hoje economizamos aí em torno de 28 toneladas de cavaco de eucalipto por dia. Esses são os nossos cases aí que nós vamos apresentar nessa oportunidade aí no webinar. Muito bem. Paulo Rangel, fique à vontade, por favor. Bom, eu queria saber um pouquinho da história do biogás, porque no início, algum tempo atrás, se cogitava da possibilidade do uso desse combustível nos automóveis, no caso, né? Mas ele foi substituído pelo gás natural. E qual a diferença? Será que existe mais vantagem? De repente, o nosso Ayrton pode até começar a falar sobre isso. Viu, Rangel, a história do biogás no Brasil ela já é antiga, né? Já tem algumas décadas. Sim. E, no entanto, nos últimos anos, na última década, principalmente, a gente teve algumas transformações que foram muito importantes, né? Um pouco do que o Guilherme já comentou. Nós tivemos um processo de regulamentação, né, tanto pela ANP como pela ANEEL, do biogás, uma estruturação de uma rede de pesquisa no Brasil sobre o tema, muitos atores, associações, empresas que se dedicam hoje à cadeia do biogás, desde suprimentos, equipamentos para a cadeia do biogás. E especificamente sobre o biogás, comparando ele, né, a utilização dele como solução de mobilidade, isso tem aumentado muito o interesse nos últimos anos. E para que ele possa ser utilizado como uma solução de mobilidade, ele precisa estar de acordo com a resolução da ANP, a ANP 08, Agência Nacional de Petróleo. E aí ele passa a ser chamado de biometano, né? Então, o uso para a solução de mobilidade veicular, enfim, é através da regulamentação da ANP, que é o biogás purificado. O que nós fizemos aí? Nós temos o biogás, nós extraímos o CO2, que é um dos componentes nesse processo de produção biológica do biogás, extraímos, então a concentração de metano sobe nesse biogás, nós extraímos o H2S, né, que é o gás que está junto do biogás, que tem aquela característica de dar o odor do biogás, e que também é um agente corrosivo, é muito importante retirar isso para soluções como a Andriele estava comentando, como o Guilherme estava comentando. Há também um processo de retirada de umidade para que ele atinja os padrões para que possa ser utilizado como combustível para soluções de mobilidade. E já temos várias aplicações para isso. No agro, por exemplo, muitas empresas já produzem máquinas agrícolas, caminhões, para o uso do biogás. E além de outras soluções, como a Andriele também comentou isso, né, o uso em substituição ao GLP, né? O Guilherme também em substituição como fonte de calor, em substituição à lenha. Enfim, o biogás te permite múltiplas aplicações em função da sua necessidade, né, de uso para o biogás. Perfeito. Muito bem. Agora, Andriele, e como é que a Frimesa optou por entrar nesse mercado do biometano? Como é que ela aderiu a essa iniciativa? É preciso falar que a gente partiu de um processo regulatório ambiental,
mas que, diante de um processo regulatório, nós entendemos que nós tínhamos uma oportunidade de olhar para uma questão regulatória, que nós tínhamos que olhar para um passivo, que é o tratamento dos dejetos, que nós tínhamos que fazer, e que diante de um passivo ambiental, nós poderíamos transformar em um ativo. Então, olhar para um passivo e entender as oportunidades que a gente tem, observando aquela matéria orgânica e transformar aquilo em produção de biogás, foi o grande desfecho desta oportunidade. Então, iniciar os estudos para que a gente pudesse entender o potencial de geração de biogás desses dejetos é o primeiro e crucial ponto para entender aonde estão as suas oportunidades. E depois, obviamente, entendendo esse potencial que você tem diante desse dejeto, dessa matéria orgânica, observar aonde o teu negócio pode usufruir desse biogás. Para a Frimeza, a chamuscagem dos suínos, né, fazer a substituição na chamuscagem dos suínos, especificamente eliminar ou até mesmo substituir boa parte do GLP, foi o melhor negócio. Né? Para a Cevale, utilizar como energia térmica foi o melhor negócio. E hoje a gente olha outras estratégias como o segundo, terceiro melhor negócio, que são essas estratégias que até mesmo que o Ayrton comentou, que é o biometano para veículos, que quando a gente vai entrar nos processos de extração do CO2 ou até mesmo desumidificação, e aí automaticamente nós tendo o biometano, a gente pode fazer o uso em o gás no veículo e tendo o CO2, a gente pode utilizar o CO2 para insensibilização dos suínos, que isso faz parte do nosso negócio, né? E também o biometano veicular. Então, isso é muito individualizado. E é aí que a gente tem que fazer os estudos de viabilidade, analisar o negócio, entender equipamentos e buscar essa estratégia. Então, não necessariamente ela vai ser aplicada na Cevale ou até mesmo em outra cooperativa. Então, para nós, ela partiu de um marco regulatório e a partir disso é que nos cabe, enquanto corpo técnico, fazer essa análise e entender aonde estão as oportunidades estratégicas para a empresa. Foi aí que a gente entendeu que, unindo outros profissionais, a gente alavancou o projeto de geração de biogás. Então, tratamos os efluentes, entendemos o potencial e construímos essa usina aqui na planta frigorífica de Medianeira. Legal. Agora, Guilherme, a experiência da Cevale ela começou em 2011, né, com a instalação de um biodigestor em uma das indústrias de amido de mandioca, né? Curioso, né? Isso. Na década de 2000, vamos pensar assim, 2000, 2010, todo mundo vai lembrar aí, nós tínhamos a questão do protocolo de Kyoto, onde aqui na Cevale, a cada 15 dias aparecia alguma empresa, algum interessado, oferecendo projetos do chamado crédito de carbono para instalar biodigestores na indústria, em produtores rurais, em associados, enfim, onde se vendia a ideia da venda dos créditos e essa empresa sempre se oferecia como detentora dos créditos e dando uma parcela para a Cevale em troca do investimento. Com o tempo, a nossa diretoria começou a nos instigar e dizer assim, se a cada 15 dias recebemos alguém aqui oferecendo isso e diz que investe e ainda vai sobrar dinheiro, por que nós não trabalharmos com isso? Então, foi quando nós se dedicamos e dentro de toda a cadeia produtiva da Cevale, nós encontramos na mandioca, no efluente da indústria de mandioca, a maior oportunidade. Então, aí nós começamos, implantamos em uma planta em 2011, já na sequência, em 2012, implantamos na outra planta de mandioca. Hoje já instalamos na nossa unidade de produção de leitões,
Estamos abrindo a nossa unidade de produção de desmamados também para produzir leitões para o projeto Frimeza, que vem acontecendo aí, e esse ano de 2023 vai se concretizar, a maior planta frigorífica da América Latina, aqui na região também oeste do Paraná. E na nossa indústria, então, do frigorífico de aves, também estamos trabalhando já com tecnologias para fazer o aproveitamento de toda essa biomassa residual que a Cevale tem nas diversas atividades dela e aproveitar esse biogás como uma fonte de combustível para suprir a demanda elétrica e também a demanda térmica, que hoje as nossas indústrias demandam de lenha. A lenha, ela se tornou um insumo caríssimo aqui na região. A gente está vivendo, vamos dizer, uma chamada crise que a gente vem procurando aí nos nossos projetos, viabilizar essas contas. Perfeito. Cláudio Rangel, quer concluir aí? Muito bem, eu queria também saber, então, até onde o biogás pode ser utilizado no nosso dia a dia. Será que nós temos espaço? Está picotando um pouquinho o seu áudio, Rangel. Só deu para ouvir que você queria saber até onde o biogás pode ser utilizado. Aí engasgou. Se tem como ampliar o uso, tem algum projeto de ampliação do uso do biogás como matriz energética no Brasil como um todo, para disputar até com as outras matrizes? Acho que o Ayrton pode falar isso aí. Eu vejo que não há uma competição, e sim uma agregação, né? Ele pode adicionar uma componente a lógica de energia a outras matrizes que nós temos no Brasil. E há muitas possibilidades. Isso é importante que todos nós saibamos, né? Esse caráter de flexibilidade do biogás, do uso dele, quer seja para fonte de energia elétrica, fonte de calor, fonte de mobilidade, ou seja, ele tem um amplo espectro de utilização, que vai do alto consumo, né, até você conseguir comercializar esse biogás, né? A lógica dentro da porteira, pensando nas cooperativas, fora da porteira, no ambiente de uma agroindústria, como os colegas estão aqui falando. Então, é muito amplo esse espectro de uso. E sempre o mais importante de tudo isso, como os colegas já comentaram, é nós nos perguntarmos, as cooperativas se perguntarem, bem, eu tenho possibilidade, eu tenho necessidade de fonte de calor, fonte de energia, eu posso usar o biogás para isso? Qual é o nível tecnológico que eu precisaria utilizar? Qual é o nível de confiabilidade que eu preciso do biogás para a solução que eu estou querendo dar? E aí você vai voltando, né, alguns passos. Então, eu sempre, quando falo isso nas minhas palestras, eu procuro fazer esse raciocínio com todos, né? Então, eu preciso dessa solução aqui, e você vai voltando, vai montando o seu pacote tecnológico que você precisa para isso do biogás, que você tem diferentes níveis tecnológicos, e, obviamente, chegando lá no substrato, que no caso aqui nós estamos falando dos resíduos, ou seja, o alimento do biodigestor. Né? De nada adianta você dizer, por exemplo, olha, eu preciso de 10 mil, 20 mil metros cúbicos de biogás por dia, e você não tem biomassa para isso, ou essa biomassa está muito distante para você montar uma unidade de geração de biogás. Então, isso tudo precisa ser considerado, precisa ser feito esse estudo, e é um grupo, uma equipe que é chamada de multidisciplinar, ou seja, são várias competências para isso. Né? Mas o biogás, ele tem essa característica social, ou seja, você pode montar um biodigestor de pequeníssima escala, que pode ser utilizado por uma família do meio rural, por exemplo, para a substituição do GLP, né? Para uma solução de preparo dos seus alimentos, até uma planta industrial de grande escala, como os colegas estão falando aí. Então, são múltiplas possibilidades
de utilização do biogás. Perfeito, muito bem. Meus amigos, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu vou solicitar aqui também no WhatsApp, aqui no privado, vocês nos encaminhem também mais materiais que vocês achem interessantes para a gente divulgar, porque essa entrevista, essa reportagem, vai fazer parte de um projeto maior que nós vamos lançar agora em abril, que é a revista BR Mais Agro, focada no agronegócio cooperativo. Então, esse tema de hoje vai ser uma das reportagens lá que nós vamos colocar. Tá bom? Queria agradecer a Ayrton, muitíssimo obrigado, Andriele também, Guilherme, parabéns aí pelo trabalho de vocês, sucesso aí no fórum, corra tudo muito bem, vai ser muito bom, no local excelente, Foz do Iguaçu. Acabei de chegar de lá, cheguei domingo de lá, estava num evento lá também, maravilhoso. Só o local em si já vale a pena. Já vale. Vocês gostam, tá bom? Tá bem. Pessoal, e aproveita, então, amanhã temos esse webinar, amanhã às 16 horas. Qual é o horário do webinar? O webinar será às 16 horas. Acessem a página do fórum biogaseBiometano.com.br. Lá tem o link para você assistir no YouTube. E também tem todas as informações lá sobre a 5ª edição do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Tá bem? Esperamos encontrar todos vocês lá em Foz do Iguaçu em abril. Ok? Perfeito. Um abraço a todos, gente. Nós vamos replicar aqui no chat essa informação aqui. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço a todos. Sucesso aí. Tá bem? Eu que agradeço. Obrigada. Um abraço. Deu outro. Até mais.